Todos os fenômenos da existência têm a mente como origem, a mente como seu supremo líder e da mente são feitos. Se com uma mente impura alguém fala ou age, o sofrimento persegue-o da mesma maneira como a roda segue o casco do boi. Todos os fenômenos da existência têm a mente como origem, a mente como seu supremo líder e da mente são feitos. Se com uma mente pura alguém fala ou age, a felicidade persegue-o como uma sombra que nunca o deixa. Boa noite. Usando esses primeiros 2 versos gêmeos do Buda, que estão no Dhammapada, eu gostaria de fazer uma provocação, mas principalmente um convite a todos vocês para nós refletirmos sobre o pensamento, sobre a natureza do pensamento, sobre a importância do pensamento, sobre o seu comportamento e as suas consequências. Eu quero fazer isso tudo à luz da filosofia esotérica. Quando nós falamos, ou quando eu estou falando aqui de filosofia esotérica, eu estou me referindo essencialmente à teosofia, à sabedoria divina, à ciência oculta. Essa filosofia esotérica, ela é a síntese da religião, da ciência, da filosofia, e ela decorre da observação direta e da experiência direta de grandes sábios. Ela não é meramente uma especulação. E ela decorre dessa percepção direta desses grandes sábios ao longo das eras. Decorre das observações e experiências deles, e essas observações e experiências foram possíveis em razão deles terem desenvolvido em si diversos poderes e capacidades que em todos nós estão presentes, ainda de forma latente, né? Mas um dia também nós poderemos observar e experimentar essas verdades que eles nos trouxeram, né? De tempos em tempos, um pouco dessa filosofia esotérica é revelada à humanidade, um pouco desse véu é levantado, conforme a capacidade da humanidade de absorver e de entender esse conhecimento perene e divino. E assim como tudo que é apresentado em teosofia, o que eu vou apresentar hoje aqui não deve ser de forma alguma tomado como dogma, tá? Eu convido vocês a tomarem isso como uma hipótese de trabalho. E que trabalho é esse? É um trabalho de constante estudo, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. E é um trabalho que eu imagino que vocês estejam começando a fazer, ou já estejam fazendo, ou já estejam interessados em fazer. E eu assumo isso, presumo isso, porque todos nós estamos aqui num sábado à noite e não em casa assistindo televisão, ou num bar, ou numa festa. Nós estamos aqui estudando teosofia, estudando essa sabedoria divina. E para nós fazermos isso, eu gostaria aqui de trazer uma indicação inteligente que o importante teósofo do século XX, o Geoffrey Hodgson, trouxe num livrinho dele chamado Os 7 Temperamentos, que eu acho muito pertinente. Ele diz o seguinte: o estudante que pretenda estudar qualquer ensinamento teosófico deve, primeiramente, fazer a seguinte pergunta: parece verdadeiro? Se resultar numa resposta afirmativa, tais ensinamentos devem ser aceitos como uma premissa hipotética de investigação, até que um maior conhecimento aprove ou desaprove os mesmos. No caso de qualquer afirmação não lhe soar bem, 3 caminhos são abertos ao estudante. Ele poderá rejeitar, ignorar ou suspender o julgamento até que, pelo seu próprio treinamento, desenvolva a capacidade de descobrir os fatos por si mesmo. O último destes 3 caminhos parece ser o mais aconselhável. Assim, a atitude mental dentro da qual a teosofia deverá ser estudada
é aquela do cientista, ou seja, a aceitação de uma bem amparada teoria como hipótese experimental até que possa ser provada, desaprovada ou substituída. E eu gostaria de convidá-los também a adotar uma atitude mental de abertura. O grande escritor Tolstói, no seu livro O Reino de Deus está em Vós, que lhe rendeu uma excomunhão, ele diz o seguinte: o rio mais copioso ou caudaloso não pode acrescentar uma gota d'água a um copo já cheio. Então, sem suspender o discernimento, mas mantendo uma atitude de mente aberta, vamos prosseguir aqui nessa exposição. Tá? E por que refletir sobre o pensamento? Por que escolher o pensamento como tema dessa conversa nossa aqui? A capacidade de pensar é uma das principais características que distingue o homem dos demais animais, né? E se nós pararmos para pensar, o pensamento é uma das atividades que nós mais realizamos. Nós pensamos o tempo todo. Nós, inclusive, pensamos sem nos darmos conta de que estamos pensando. E nós pensamos, inclusive, o que nós não queremos pensar. Está na moda, atualmente, falar de pensamento intrusivo, né? Mas nós pensamos todo tipo de coisa, quer queiramos, quer não, muitas vezes não escolhemos o que estamos pensando, né? E o pensamento descontrolado, a mente não adestrada, selvagem, ela nos traz todo tipo de problema. Assim, imediatamente a gente consegue pensar nas noites e noites que nós passamos sem dormir, pensando, com preocupações, até nos levar à exaustão. Atualmente, muito em razão do avanço da medicina e da psicologia, nós temos uma noção de que os distúrbios mentais estão crescendo cada vez mais. Isso se deve a esse avanço, né, da ciência, mas também se deve à forma de vida atual que nós levamos, né? Então, o pensamento está cada vez mais, ou a forma que nós pensamos está cada vez mais nos tornando doentes também. Isso também é uma das coisas que me trouxe o interesse de falar sobre esse assunto, tá? E, bom, os dois primeiros versos gêmeos do Dhammapada que eu trouxe, eles nos trazem essa provocação, nos trazem essa consciência a respeito dos efeitos do pensamento sobre a vida humana, né? E, paralelamente a isso, eu gostaria de trazer aqui também um pequeno poema de um livrinho chamado O Homem é Aquilo que Ele Pensa, do James Allen, do início do século XX, que ele diz o seguinte: a mente é a força mestra que molda e faz, e o homem é mente e sem cessar maneja a ferramenta do pensamento. Com ela forja o que deseja e cria em profusão alegrias e males. Pensa em segredo e tudo acontece. Seu ambiente não passa do seu próprio espelho. Bom, diante disso, parece claro que sim, nós temos uma melhor compreensão do pensamento, do que ele é, como ele funciona. Fica difícil nós termos uma vida melhor para nós e principalmente para os outros, tá? E para nós avançarmos nessa exposição, eu gostaria de dizer que a senhora Helena Petrovna Blavatsky, a partir da sua obra máxima, que é a Doutrina Secreta, ela apresentou a seus estudantes, né, algumas ideias básicas que ela dizia que tinham que estar sempre na mente do estudante, a todo tempo, para ele conseguir estudar teosofia e absorver essa doutrina esotérica, né? Eu não vou tratar aqui de todas elas, mas eu gostaria de tratar das duas primeiras. E a primeira delas se refere à unidade fundamental de toda a existência. Então, nesse sentido, tudo que existe possui a mesma origem e é, na verdade, a manifestação dessa origem única, dessa mesma raiz. E ela diz, na Doutrina Secreta, no volume 1, a lei fundamental da ciência oculta é a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza.
desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado Jiang Shuhan, o arcanjo, ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, quer ao espiritual ou ao físico. Então, toda a vida, toda a manifestação, de acordo com a doutrina secreta, de acordo com essa filosofia esotérica, ela procede de uma consciência, que é a consciência do Logos. E ela desenvolve-se, essa manifestação, na consciência do Logos. E nós podemos encontrar essa formulação na Bíblia, em João 1, versículos 1 a 4, em que se diz: no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No livro Autocultura, a Luz do Ocultismo, do Dr. Taimni, editado pela editora Teosófica, é apresentado um esquema dessa manifestação. Eu espero que todos consigam ver razoavelmente bem. Ele apresenta esse esquema que é uma forma, é uma imagem para nós tentarmos compreender essa manifestação, né? É uma imagem, é uma ideia, ela não corresponde necessariamente à realidade, tá? E aqui nós vemos que ali daquela estrela que está no alto, procedem 7 planos, iniciando por Adi, Anupadaka, átmico, búdico, mental, astral e físico. E cada plano desse é dividido em subplanos. Tá? E o plano mais elevado, nós também podemos entendê-lo na horizontal como mais interior. Então, indo do mais alto para o mais baixo ou do mais interior até o mais externo. Então, o mais interior é o plano Adi e o mais externo é o físico. Tá? E é desse plano Adi que provém a consciência. E ela vai se projetando sobre todos esses planos, projetando essa consciência sobre todos esses planos e projetando vida em todos esses planos. E a vida humana provém daí e se desenvolve aí. E tem sua raiz aí também no Logos. Tá? E quanto mais nós avançamos em direção, tendo como origem o plano mais superior ou mais interno, e indo em direção ao mais externo ou mais inferior, mais a consciência ela vai sendo condicionada pela matéria. Espírito e matéria, consciência e matéria estão aí. Mas quanto mais se avança em direção ao físico, mais essa matéria é proeminente, mais a consciência é condicionada por essa matéria. Tá? E essa vida, ela inicia sua jornada sendo projetada, lançada do Logos, num arco descendente, indo do plano Adi em direção ao físico, até chegar no reino mineral. E todo esse processo é um processo de evolução. Então essa consciência ela chega no plano mineral, que é o mais físico, mais denso que nós conhecemos, e ao longo de eras e de eras, essa consciência ela vai evoluindo, essa vida vai evoluindo, do mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, chegando no humano. Ela não para por aí no humano, ela vai prosseguir em sua evolução. Mas quando se alcança o plano humano, algo muito importante acontece, que é a individuação, é a tomada de consciência, de autoconsciência. É aí que surge a ideia do eu sou eu. Antes disso, essa evolução ela vai acontecendo, essa jornada ela vai acontecendo de uma forma mais ou menos inconsciente, até que se alcança esse reino humano. E a partir do reino humano surge essa autopercepção, e a partir do reino humano surge também a responsabilidade pela evolução. A partir daqui é como se
a consciência ela tomasse em suas próprias mãos o caminho da sua evolução e a responsabilidade por sua evolução. Uma segunda ideia fundamental que a senhora Petrovna Blavatsky nos traz na doutrina secreta é a de que não existe natureza morta, não existe espaço sem vida. Então, em todos esses planos, há vida, há consciência, há inteligência. Não há espaço vazio. E nesse espaço, toda forma de vida se desenvolve. E esse processo evolucionário, ele se desenvolve de acordo com diversas leis divinas, diversas leis naturais. E uma delas, uma das mais importantes, é a lei do karma. Quando a Sociedade Teosófica foi fundada, em 1875, a lei do karma ela era pouco conhecida no Ocidente. Hoje em dia, nós falamos de karma de forma bastante livre e solta e até superficial, né? Mas o karma, essa lei do karma, ela é definida pela própria Helena Blavatsky no seu glossário teosófico da seguinte forma: karma, palavra que significa ação em sânscrito, do ponto de vista físico, do ponto de vista metafísico, karma é a lei da retribuição, a lei de causa e efeito ou causação ética. Há karma de mérito e de demérito. O karma não pune nem recompensa. É apenas a única lei universal que, infalivelmente e por assim dizer cegamente, guia todas as outras leis que produzem determinados efeitos, ao longo das fendas das suas respectivas causas. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é uma forma de karma, de ação. Mesmo a omissão a omissão causa consequências. E se ela causa consequências, ela tem implicações kármicas. Essa lei da retribuição, lei da causa e efeito, implica nisso. Para cada ação existe uma consequência, existe um efeito, e esse efeito retornará a nós em algum momento, não necessariamente nessa vida, mas possivelmente em outras. E por meio do karma, nós vamos criando karmas pessoais, karmas coletivos, karmas planetários, inclusive. Todos nós estamos sob efeito do karma. E eu trago o karma e a ideia da evolução para refletir com vocês o seguinte: o pensamento ele é uma ação, né? E para avançar nessa inquirição, eu gostaria de trazer para vocês, e eu estou trazendo várias citações porque eu sou um estudante como vocês e eu me apoio muito na nossa literatura, né? Sobretudo na sabedoria desses grandes seres que inspiraram, inclusive, a fundação desta sociedade. E por volta de 1880, algumas pessoas tiveram a oportunidade de entrar em contato com esses grandes seres por meio de cartas. E essas cartas hoje estão preservadas no Museu Britânico e elas foram editadas pela editora teosófica no livro A Carta dos Mahatmas, a Apessinet. Há outros livros com cartas para outras pessoas. E na primeira carta que esse Mahatma, que esse grande ser enviou a Hume, que era um colaborador da Sociedade Teosófica na época, na Índia, ele era um servidor do alto escalão do governo britânico na Índia. Ele havia escrito a esse Mahatma e o Mahatma lhe respondeu. E ele começa a sua carta, parte dessa carta ele está tratando da diferença entre a ciência materialista, que é a nossa ciência moderna, que felizmente aos poucos está se tornando menos materialista, e essa filosofia esotérica, essa ciência dos Mahatmas, né? E ele diz o seguinte:
Para lhe dar outro exemplo prático, notamos uma vasta diferença entre as duas quantidades iguais de energia gastas por dois homens, dos quais um, vamos supor, está a caminho do seu calmo trabalho diário e o outro a caminho de denunciar um semelhante seu na delegacia de polícia, enquanto os homens da ciência não veem diferença. E nós, não eles, vemos uma diferença nítida entre a energia no movimento do vento e no de uma roda que gira. Porque cada pensamento do homem, ao ser produzido, passa ao mundo interno e se torna uma entidade ativa, associando-se, amalgamando-se, poderíamos dizer, com um elemental, isto é, com uma das forças semi-inteligentes dos reinos. Ele sobrevive como inteligência ativa, uma criatura gerada pela mente, por um período mais curto ou mais longo, proporcionalmente à intensidade da ação cerebral que o gerou. Desse modo, um bom pensamento é perpetuado como força ativa e benéfica, um mau pensamento como demônio maléfico. Assim, o homem está constantemente ocupando sua mente, sua corrente no espaço com seu próprio mundo, um mundo povoado com a prole de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões. Uma corrente que reage sobre qualquer organização sensível ou nervosa que entre em contato com ela na proporção da sua intensidade dinâmica. A isto os budistas chamam skanda. Os hindus lhe dão o nome de karma. O adepto produz essas formas conscientemente. Os outros homens as atiram fora inconscientemente. Então nós vemos aqui que a consciência humana ela se projeta em todos esses planos e subplanos. Em cada plano desse, ela cria um corpo, um veículo para se manifestar. Então esse corpo físico que nós temos aqui, que é o corpo que nós aparentemente conhecemos mais, é o corpo manifestado no plano físico. Em seguida, nós temos ali o corpo astral, também conhecido como corpo dos desejos. E é ali que existem de forma objetiva os desejos. E no corpo mental existem de forma objetiva os pensamentos. E objetiva de que forma? O Mahatma nos coloca aqui. Como a senhora Blavatsky nos disse, não há vida morta, não há espaço vazio. Então, em cada plano desse, há inteligências, em diversos graus, há vida aí. E como a consciência humana cria esses corpos? Ela vai criando por meio de vibrações que vão moldando, esses corpos e formando esses corpos. Então, o ser humano ele tem um corpo físico, ele tem um corpo astral, ele tem um corpo mental e por aí vai. E nesse plano astral e também em conjunção com a parte mais inferior do corpo mental, se manifestam os desejos, se manifestam os pensamentos. Tá? E o Mahatma prossegue. Para ser bem-sucedido e conservar seu poder, o adepto deve morar em solidão e mais ou menos dentro de sua própria alma. A ciência exata percebe ainda menos que, enquanto a formiga trabalhadora, a abelha ocupada e o pássaro que faz seu ninho acumulam, cada um deles a seu modo humilde, tanta energia cósmica potencial quanto um Haydn, um Platão, um lavrador que trabalha sua terra dos seus modos, o caçador que mata por prazer ou por lucro, o positivista que usa seu intelecto para provar que X positivo mais é igual a menos, estão desperdiçando e espalhando energia não menos do que o tigre que salta sobre sua presa. Todos eles roubam a natureza em vez de enriquecê-la, e todos eles, na medida de sua inteligência, verificarão que terão que pagar por isso. Então nós vemos que os pensamentos eles têm um efeito, eles têm uma consequência. E o Mahatma nos diz aqui que o pensamento do homem, ao ser produzido, ele passa para esses planos e ele toma forma a partir desses elementais. Então ele tem uma existência objetiva e provoca efeitos, provoca ações e consequências. Então nós
De acordo com isso, nós podemos compreender bem que o pensamento é uma ação, é uma forma de ação e por isso é karma e provoca efeitos sobre nós e sobre os outros. E a doutora Annie Besant, que foi uma importantíssima teósofa também do século XX, ela nasceu no século XIX, mas teve uma grande atuação no século XIX, mas principalmente no século XX. Ela foi presidente da Sociedade Teosófica também. No seu livro A Sabedoria Antiga, ela trata desse tema que o Mahatma trouxe, até de uma forma mais detalhada. Ela diz o seguinte, falando sobre o plano astral. Uma outra característica notável que muitas vezes desconcerta o principiante é a rapidez com que as formas astrais mudam seus contornos, sobretudo quando não estão em relação com nenhuma matriz terrestre. Uma entidade astral pode modificar seu aspecto completamente com a mais espantosa rapidez, porque a matéria astral toma formas diversas a cada emissão do pensamento, e a vida remodela a cada instante essas formas para lhes dar novas expressões. Então, o nosso pensamento molda esse plano astral, molda esses elementais astrais, dando forma a esses pensamentos. E ela avança. Quando a grande vaga de vida da evolução da forma atravessa de cima a baixo o plano astral, constituindo neste plano o terceiro reino elemental, a mônada atrai em torno de si combinações de matéria astral e dá a estas combinações, conhecidas pelo nome de essência elemental, uma vitalidade particular e a propriedade característica de tomar forma instantaneamente sob a impulsão das vibrações mentais. Essa vasta atmosfera de essência elemental responde continuamente às vibrações do pensamento, do sentimento e do desejo. As formas aí surgem sob a impulsão dessas forças como as bolhas na água fervente. E ela avança aqui mais no texto, dizendo que a duração e a intensidade dessas formas, assim como o Mahatma havia dito, ela depende da capacidade e do desenvolvimento de quem as está pensando. Então, quanto mais capaz, mais treinado, mais poderoso, mais intenso é o pensamento, mais nítida, mais viva e mais duradoura é essa forma pensamento, é esse pensamento, né? Os pensamentos mais vagos, não muito direcionados, não pensados sem intenção, eles criam formas, têm suas consequências, mas eles são mais fugazes, eles desaparecem logo. Os pensamentos, aqueles que nós pensamos de forma mais recorrente, ou com mais intensidade, ou com mais intenção, eles assumem formas mais poderosas, mais duradouras, mais vivas e com maior capacidade de ação. Intelectual, devocional, passional, etc. E agora ela vai nos dizer como é que funciona, como é que é a ação dessa forma pensamento nesse plano astral. Os pensamentos vagos e sem consciência que as inteligências pouco desenvolvidas geram a cada instante se reúnem em torno delas como nuvens difusas de essência elemental, quando atingem o mundo astral. Aí vagam, sem direção, atraídos ora para aqui, ora para lá, por outras nuvens de natureza análoga, aderindo ao corpo astral das pessoas cujo magnetismo, bom ou mal, as atrai. Finalmente se dissolvem após certo tempo para voltar novamente à grande atmosfera da essência elemental. Enquanto conservam sua existência separada, são entidades vivas, tendo como corpo a essência elemental e como vida animadora um pensamento. Dá-se-lhes então o nome de elementais artificiais ou formas pensamento. E ela também nos diz que esses elementais artificiais, nitidamente delimitados,
tem uma vida mais longa e mais ativa que esses irmãos nebulosos, que são aqueles que decorrem desse pensamento mais vago, né? E exercem uma ação muito mais poderosa sobre o corpo astral e, através deste, sobre o mental, daqueles para os quais são atraídos. Então, daqui nós já podemos perceber que nós projetamos esses pensamentos, eles tomam forma e eles são atraídos por formas, pensamentos similares, ou por elementais similares, ou por corpos astrais similares, que vibrem na mesma frequência, que estejam em consonância com eles. E ela segue: pelo seu contato, despertam vibrações similares às suas. E os pensamentos se transmitem assim, de inteligência a inteligência, sem nenhuma necessidade de expressão física. Ainda mais, podem ser dirigidos pelo pensador para a pessoa a quem ele deseja atingir, e a intensidade deles depende da força de vontade e de energia mental do pensador. Então, essa forma pensamento tem uma vibração condizente com o propósito com o qual ele foi pensado, ou com o sentimento, a emoção com a qual ele foi pensado. E a partir daí, dessa vibração, ele vai buscar corpos similares com os quais ele vai entrar em ressonância. E se esse pensamento é direcionado a alguém, ele vai seguir a ordem do seu mestre. Ele vai em direção a essa pessoa. E vai em direção a essa pessoa para fazer o bem ou para fazer o mal. E ela avança aqui um pouco mais, dizendo que o amor, conforme sua qualidade, ela fala de algumas formas aqui mais maléficas, né? E depois fala: o amor, conforme sua qualidade, determina as formas mais ou menos admiráveis quanto à coloração e quanto ao desenho, podendo afetar todos os tons, desde o carmim até os matizes mais delicados e mais doces do rosa, semelhantes aos pálidos fulgores de um crepúsculo ou da aurora, nuvens confusas de formas protetoras, ternas e fortes. Muitas vezes as preces amorosas de uma mãe vão pairar como formas angelicais em redor do seu filho, desviando dele as influências perniciosas que os próprios pensamentos podem atrair sobre ele. Então aqui ela trata do efeito amoroso desses pensamentos, né? Um traço característico desses elementais é que, dirigidos pela vontade para certa pessoa, vão animados pelo natural impulso de executar a vontade do seu Criador. Um elemental protetor esvoaça em torno do seu objeto, procurando todas as ocasiões para desviar o mal e atrair o bem. Na sua natural inconsciência, segue maquinalmente a impulsão de vontade que o produziu, como se aí encontrasse uma linha de menor resistência. Assim também, um elemental animado por um pensamento maligno irá corvejar em torno da vítima, procurando a ocasião favorável para prejudicá-la. E agora é importante: mas nenhum deles produzirá a necessária impressão se, no corpo astral da pessoa para quem se dirigem, não houver elementos suscetíveis de vibrar em ressonância com eles, permitindo assim que se fixem. Nessa pessoa não se encontra uma matéria análoga à sua. Então, por uma lei de sua própria natureza, recuam e voltam ao longo da trajetória já percorrida, seguindo o traço magnético que deixaram para trás de si, e lançam-se sobre o seu próprio Criador como uma força proporcional à de sua projeção. Então, quando nós emitimos um pensamento em favor de alguém, esse pensamento irá em direção a essa pessoa e aí tentará produzir os seus efeitos, bons ou maus. E esses efeitos maus serão produzidos conforme o corpo astral dessa pessoa estiver em ressonância com a ressonância desse pensamento. Então, se nós estivermos com o corpo astral constituído pela matéria astral mais rude, mais bruta desse plano astral, que corresponde aos sentimentos mais baixos, mais egoístas,
maior é a força ou a probabilidade desses pensamentos ruins nos atingirem e provocarem sobre nós os seus efeitos, que podem ser de toda sorte. Podem, inclusive, nos deixar mais suscetíveis a multiplicar esse tipo de forma de pensamento, né? Agora, conforme nós nos tornamos mais puros, mais altruístas, mais bondosos, o nosso corpo astral também começa a ser constituído por matéria mais sutil e mais elevada. E assim, menos suscetível a ressoar essa vibração mais grosseira, que muitas vezes é direcionada a nós, ou que simplesmente está no ambiente, né? Porque agora, nesse momento, nós estamos cercados de forma de pensamento, de todos os tipos. E nós vamos ser afetados por elas também, e também vamos afetar as demais pessoas por meio desses nossos pensamentos. Eu me lembrei agora do caso do Plotino, foi um grande filósofo neoplatônico, um iniciado, discípulo de Amônio Sacas, que é mencionado pela senhora Blavatsky em diversos livros, inclusive na Chave para a Teosofia. E existe uma história, está inclusive na Enciclopédia Britânica, de que o Plotino ele só teve um inimigo durante a vida dele, que foi Olímpios, que foi também um discípulo de Amônio Sacas. E é contado que Olímpios, ali movido pela inveja, ele lançava diversos feitiços sobre Plotino. Mas o que aconteceu é que esse próprio Olímpios começou a ficar doente e viu que ia morrer se ele continuasse fazendo isso. Então ele cessou e abandonou esse intento dele de fazer mal a Plotino. E para mim, estudando teosofia, eu vejo que aqui está bem claro a ação da forma pensamento nesse caso. Então quando você lança um pensamento ruim em direção a alguém e essa pessoa não está suscetível a ressoar com esse tipo de vibração, essa forma pensamento retorna ao seu emissor e vai sobre ele causar o mal que ele buscava projetar sobre a outra pessoa. Tá? E no início do século XX, a doutora Annie Besant se juntou ao bispo Leadbeater, Charles Webster Leadbeater, importantíssimo teósofo também, e que era clarividente. E em razão dessa clarividência, ele era capaz de ver essas formas de pensamento. Então eles se juntaram com alguns artistas que puderam, através das indicações deles, fazer pinturas dessas formas de pensamento, e elas foram publicadas no livro Formas de Pensamento, que também tem edição pela editora Teosófica. Eu gostaria de apresentar algumas para vocês. Aqui nós temos uma forma de pensamento de um pensamento vago de afeto puro, né? Como a doutora Annie Besant colocou, esses pensamentos de amor, eles têm essa coloração mais rosácea, né? E como ele é vago, nós vemos que ele não tem muita forma. Ele é mais ou menos ali uma nuvem difusa que é criada. Isso é criado a partir de pensamento. Um pensamento naturalmente cheio de emoção, de sentimento, que é esse afeto. Aqui nós já temos uma forma de pensamento de afeto vaga, nós vemos essa forma difusa de nuvem, mas aqui ele está tingido, está maculado por egoísmo. Então pode ser de repente um sentimento de afeto, mas com um ciúme, com um sentimento de posse, né? E você vê que ele tem essa coloração rosa, mas também começa a surgir essa coloração mais escura, quase como uma cor negra. Aqui nós temos uma forma de pensamento de afeto radiante. Nós já conseguimos ver aqui contornos muito mais nítidos, né? Já começa a tomar uma forma mais definida. Então isso nos indica que é uma forma de pensamento já mais clara, mais intencional. E aqui nós temos uma forma de pensamento muito já definida, contornos claros, surgem até desenhos nela, né?
e é uma forma de pensamento que expressa simpatia e amor por todos. Então nós vemos que quanto mais definido e maior esse sentimento, mais bela é a forma de pensamento, inclusive. E aqui nós vamos para o outro espectro. Nós temos ali na figura da esquerda uma forma de pensamento de raiva constante, sustentada, né? Então é um sentimento, um pensamento de raiva que se perpetuou ao longo do tempo. Nós vemos que já tem uma coloração vermelha e o seu próprio desenho é agressivo, né? Nós podemos extrair daí uma agressão, uma violência. Parece uma seta indo em direção à pessoa. E a outra forma ali é de raiva, de ira assassina. Então nós vemos uma seta, um raio já mais definido, mais violento, e também essa nuvem negra se projetando aí. E aqui nós temos a última forma de pensamento que eu trouxe, que é de raiva explosiva. Então nós vemos que realmente é uma explosão tingida dessas cores. E isso nos afeta, porque isso nos afeta o nosso corpo astral, e nenhum desses nossos corpos e nenhum desses planos ele é independente. Todos eles se permeiam. Então essas formas de pensamento, elas vão atuar e provocar consequências boas ou ruins sobre o nosso corpo mental e sobre o plano mental e os corpos mentais das outras pessoas, sobre o astral nosso e coletivo e sobre o físico também. Daí nós vemos essas doenças de origem mental, se fala com sintomas psicossomáticos, né? Isso muitas vezes tem origem mental ou afetiva e se manifestam também no corpo físico. Então, a compreensão que nós passamos a ter sobre a existência das formas de pensamento, seus efeitos, seu comportamento, ele nos convida a tomar uma maior consciência e responsabilidade sobre o que nós pensamos, sobre os pensamentos que nós projetamos e permitimos que nossos corpos projetem, né? Porque eles são verdadeiras ações, eles provocam consequências, eles são karma em todas as suas acepções, né? E bom, eu trouxe o problema. Como é que nós lidamos com isso? Muitas vezes na literatura teosófica, na literatura budista, na literatura hindu, se fala em purificação. Purificação do quê? Purificação de todos esses corpos que nós constituímos. E o Buda também no Dhammapada, no verso número 183, ele nos dá uma indicação ali de como proceder na vida, né? Ele diz: evitar todo o mal, cultivar o bem e purificar a mente. Este é o ensinamento dos Budas. Então você vê que ele traz aqui a necessidade da purificação da mente. E um livro muito importante, que é Aos Pés do Mestre, ele foi escrito por Jiddu Krishnamurti, e Jiddu Krishnamurti, logo no início desse livro, ele já deixa claro que aqueles ensinamentos não são dele, eles são do mestre que ele transmitiu. E esse mestre é o mesmo mestre que eu citei anteriormente, que escreveu aquela carta ao Hume e falou sobre as formas de pensamento. E ele nos traz essa ideia, que depois é trabalhada em diversos outros livros, de que como todos esses planos e todos esses corpos são integrados, nós não podemos pensar em purificar a mente ou controlar os pensamentos sem lidar com cada um deles. E no livro Aos Pés do Mestre, o Krishnamurti, trazendo o ensinamento do mestre, diz o seguinte: mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o homem deseja. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus,
e tu queres somente o que Deus quer. Mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer a ti mesmo como o Senhor deles. Então, um dos primeiros passos essenciais é nós termos consciência do que nós somos. Nós não somos o corpo físico. E uma forma de perceber isso é, eu falo, esse é o meu braço, tal, mas se eu cortar o meu braço e ele cair no chão, eu não falo, olha eu ali. Eu falo, olha meu braço ali. Ele já se tornou uma outra coisa. Mas eu continuo aqui, o braço que até há pouco tempo eu dizia que era eu, ou entendia que era eu, ele já não é mais. Então, eu não sou o corpo físico. Eu sou meus sentimentos. Os sentimentos eles surgem e desaparecem em poucos segundos. Há uma literatura atual que diz que os sentimentos duram 90 segundos. Depois eles desaparecem. Se nós continuarmos depois por meio da memória, lembrando do que nos causou aquele sentimento, aí nós alimentamos o sentimento novamente, ele volta. Mas o sentimento por si mesmo, ele vem e desaparece. Então nós somos o sentimento? Me parece que não, porque o sentimento veio quando eu já estava aqui e ele foi embora e eu continuei aqui. Nós somos o pensamento? A partir do que nós conversamos aqui hoje, me parece claro que não, porque os pensamentos são produzidos e muitos dos pensamentos que nós temos sequer são nossos, são pensamentos de outras pessoas que nós captamos por meio dos nossos corpos mentais. Quem somos nós? Aqui o ensinamento nos traz que nós somos Deus. Nós somos a fagulha que veio do Logos e essa é a nossa essência. E que em última instância é a mesma essência de Deus, do Logos. Então aqui, já nesse pequeno parágrafo, nós já podemos perceber que um dos primeiros passos que nós temos que dar é tomarmos consciência de o que nós somos e começarmos a nos afastar dos corpos. Perceber que os corpos existem, mas eles não somos nós. Que eles estão aí para um propósito, mas eles não somos nós. E que os desejos que surgem a partir deles, ou os pensamentos que surgem a partir deles, não somos nós. E ao observá-los, nós podemos começar a selecioná-los, ou trabalharmos, ou a ver a qual desejo, qual pensamento nós queremos dar vazão ou queremos cultivar. E ele prossegue. O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho, deves alimentá-lo corretamente, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. Pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, nem podes o seu incessante esforço. Mas deves sempre ser tu quem comanda o teu corpo, e não ele quem comande a ti. Então, para nós chegarmos a purificar a mente, temos que passar primeiramente pelo corpo físico, e a purificação do corpo físico passa por esse cuidado meticuloso com o corpo, pela alimentação desse corpo. Porque essa alimentação que vai conformar a constituição desse corpo, né? A matéria do plano físico, para nós é mais fácil de perceber, né? Então, o alimento que eu ingiro é o alimento que vai constituir o meu corpo. Então, em diversas religiões se sugere a adoção de uma alimentação vegetariana, uma alimentação até mesmo vegana, evitar-se o consumo de drogas, evitar-se o consumo de álcool, porque esse tipo de alimento, carne, essas substâncias, elas vão contribuir para a constituição de um corpo mais bruto, mais grosseiro e mais doente. Há alguns meses atrás, a nossa irmã Cristiane Schinvels, ela deu uma palestra que eu estava muito ansioso para assistir, que é sobre controle do pensamento. E ela trouxe, foi uma palestra maravilhosa,
E ela trouxe algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Entre elas, hoje nós queremos estar cada vez mais tranquilos, porque vivemos uma vida atribulada, então queremos meditar, queremos estar em meio à natureza, mas nós nos enchemos de café, nos enchemos de estimulantes. E como é que nós queremos meditar ou ter calma na mente se nós estamos nos estimulando todo o tempo? Ou nos estimulando com internet, com notícias, com TikTok e dancinhas. Nós estamos todo o tempo nos agitando e agitando nosso corpo físico. Dessa forma, vai ser impossível nós conseguirmos perceber e selecionar nossos pensamentos. E o mestre, por meio de Krishnamurti, prossegue. O corpo astral tem seus desejos, os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que digas palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas, que te entregues à depressão. Ele quer que todas essas coisas e muito mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Mas tu não queres nenhuma destas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os de teu corpo astral. Então não é porque eu tenho uma vontade incontrolável por chocolate que esse desejo é meu, nem que ele tenha que ser satisfeito. A partir desse distanciamento eu posso começar a perceber a existência do desejo e poder decidir se eu vou atuar com base nele ou não. Um desejo de luxúria, uma inveja, uma raiva. Conforme nós vamos nos permitindo observar, nós nos vamos dando conta da existência dessas coisas separadas de nós e vamos podendo agir face a elas da melhor forma. Teu corpo mental deseja pensar em si mesmo, orgulhosamente separado, pensar muito em si mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando tu tiveres desviado das coisas mundanas, ainda tentará especular para si, fazer-te pensar em teu próprio progresso, em vez de pensar sobre a obra do Mestre em auxiliar os outros. Quando tu meditares, tentará fazer-te pensar sobre as inúmeras diferentes coisas que ele deseja, em vez de pensar na única coisa que tu queres. Tu não és esta mente, mas ela é tua para que a uses. Fica claro aí, da mesma forma, que o pensamento é algo separado, é algo produzido nesse plano astral e pelo corpo, o plano mental e pelo corpo mental também, e que nós não somos isso. Nós podemos decidir agir com base nisso ou não. E selecionar os pensamentos que nós queremos cultivar ou não. Muitas vezes nós não podemos controlar qual pensamento surge, porque as formas de pensamento estão aqui. E elas podem ressoar em nós. Mas nós podemos decidir se queremos cultivar, continuar dando vida a esse pensamento ou não. Ele prossegue: deves ainda dominar o teu pensamento de outro modo. Não o deixes vaguear. Fixa o teu pensamento naquilo que estiveres fazendo, a fim de que seja feito com perfeição. Não deixes a tua mente ociosa, porém mantém sempre bons pensamentos em reserva, prontos a avançar quando ela estiver livre. Emprega diariamente o poder do teu pensamento em bons propósitos. Sê uma força orientada para a evolução. Pensa cada dia em alguém que saibas estar imerso na tristeza e no sofrimento, ou necessitando de auxílio, e derrama sobre ele teus pensamentos de amor. Então aqui ele nos traz, além junto com esse lindo ensinamento de compaixão, ele nos traz a orientação de buscarmos fixar a mente em coisas produtivas, fixar a mente em pensamentos positivos, fixar a mente no que temos que fazer e afastar distrações. E mais à frente nesse livro, ele diz: se o teu pensamento for o que deve ser, encontrarás pouca dificuldade na ação. Então nós vemos aqui mais uma vez a relação entre pensamento e karma, pensamento e ação. O próprio pensamento é uma ação e ele é o antecedente
da ação física, né? Então, se nós dominarmos nossos pensamentos, dificilmente teremos dificuldade em dominar nossas ações. E no livro que eu mencionei, que é o livro onde nós encontramos esse esquema, que é o Autocultura à Luz do Ocultismo, o Dr. Taimni nos traz algumas instruções quanto à purificação desse corpo mental, né? Ele diz que é necessário primeiro a separação em relação ao pensamento, que é isso que nós expomos aqui, você conseguir se observar cada vez mais, estar cada vez mais consciente de si, para você estar consciente dos pensamentos que surgem na sua mente e entender que eles estão ali. E hoje, como nós conversávamos ali no nosso café teosófico, se nós conseguirmos fazer isso enquanto isso está acontecendo, é mais proveitoso ainda. Se nós conseguirmos identificar o que estamos pensando naquele momento, é mais proveitoso, porque aí nós vamos perceber que é algo alheio ou externo a nós e vamos poder até agir em face a isso. Ele traz a necessidade da observação e da autoconsciência, que nós falamos aqui. Ele também traz o foco nas atividades diárias, sem distrações. Então, é nós nos focalizarmos no que deve ser feito e concentrarmos toda a nossa atenção naquilo para nós fazermos da melhor forma e afastarmos distrações, devaneios e a incursão de pensamentos alheios àqueles que nós queremos. Isso é uma forma de treinar a nossa mente, de purificá-la. E isso é imprescindível, inclusive, para a meditação. Nós, muitas vezes, com grande esforço, meditamos 15 minutos, 30 minutos no dia, alguns 40 minutos, alguns 1 hora, mas essa meditação vai ser difícil ou vai ser de pouco proveito se ao longo do dia nós estamos distraídos ou pensando qualquer coisa. Então, do que adianta meditar 1 hora se passamos 23 horas distraídos com qualquer coisa, sem nenhum domínio da mente, né? Então, a meditação, na verdade, ela tem que ser diária e constante. E, a partir dessa capacidade de autoobservação e de distanciamento, pode chegar à seleção dos pensamentos. E essa seleção dos pensamentos não quer dizer repressão dos pensamentos. Ela quer dizer a observação e identificação do pensamento e selecionar a qual pensamento eu quero dar vida, a qual pensamento eu quero cultivar. Ele sugere também que quando surgir um pensamento mau, assim como aqui o mestre, por meio do Krishnamurti, diz, quando surgir um pensamento mau, nós devemos levar a mente para outro, benéfico, instantaneamente, né? E quanto mais nós avancemos nisso, mais controle sobre a mente nós vamos ter, maior a capacidade nós vamos ter de observar e de selecionar pensamentos. E quanto mais nós conseguirmos nos dedicar a pensamentos mais elevados, mais altruístas, mais amorosos, mais nós vamos constituir o nosso corpo astral e nosso corpo mental de matéria mais sutil, mais elevada, mais espiritualizada. E assim, a ressonância dessas formas de pensamento mais elevadas vão encontrar uma casa nos nossos corpos. E nós vamos ser mais capazes de propagar essas formas de pensamentos e esses sentimentos mais elevados e amorosos. E, por consequência, pouco a pouco, afastar dos demais, que é o mais importante, essas formas de pensamentos, esses sentimentos grosseiros, rudes, de egoísmo, de raiva, de ódio, de separação. E o Dr. Taimni prossegue dizendo que a maldade vinda do exterior, quanto mais nós conseguirmos constituir um corpo puro, essa maldade não pode nos afetar se não há algo em nós que responda a essa maldade. Justamente como a doutora Annie Besant colocou, como o Krishnamurti colocou, como o Mahatma colocou. E então nós vemos que nós temos uma grande responsabilidade por termos alcançado esse estágio evolutivo em que nós desenvolvemos a mente, a capacidade de pensar. Nós temos uma grande responsabilidade sobre o que nós pensamos, sobre o que nós projetamos em direção aos demais, sobre como nós constituímos o próprio mundo, né? Não é à toa que o Buda,
ali nos versos gêmeos do início, ele diz que se com uma mente impura alguém fala ou age, o sofrimento persegue-o da mesma maneira como a roda segue o casco do boi. Isso segue não só a nós mesmos, mas segue aos demais, né? Bom, eu estou chegando ao fim da minha fala e queria deixar com vocês essa reflexão sobre a importância de nós cultivarmos sentimentos elevados de amor, de compaixão, cultivarmos pensamentos elevados de amor e de compaixão, porque eles não só são bons para nós, que necessariamente nos vão levar a viver uma vida mais plena, de mais paz, de mais tranquilidade, mas porque eles são imprescindíveis também para que nós constituamos uma família, uma comunidade, uma sociedade, um país, um mundo cada vez mais fraterno, amoroso e compassivo. Então, cada um de nós tem essa grande responsabilidade diária de se aperfeiçoar para que nós possamos aperfeiçoar o mundo, né? E quer queiramos ou não, nós faremos isso, porque esse é o caminho evolutivo. A consciência ela sai da unidade, ela toma a ideia de que ela é individual, então daí vem o egoísmo, a separação, mas o caminho que nós fizemos nesse arco descendente para baixo que eu coloquei, aos poucos ele vai tomando a direção ascendente conforme nós vamos evoluindo. E essa evolução é em direção à unidade, novamente. E essa unidade, ela só é alcançada, como nós podemos experimentar pela sua expressão aqui, agora, pelos sentimentos e pelos ideais que nos levam ao um, à compreensão de que todos somos um. E esses sentimentos, esses pensamentos, esses ideais são os pensamentos de compaixão e de amor, que é aquele sentimento que nos faz querer nos unir aos demais e, inclusive, sermos os demais. Então, cultivemos o amor, cultivemos a compaixão, cultivemos bons pensamentos, bons sentimentos e prossigamos com amor, compaixão nessa nossa jornada. Muito obrigado.